a fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia, meus irmãos. Que a maravilhosa graça do Senhor seja com todos. Nós louvamos ao Senhor, nosso Deus, por sua misericórdia, por sua bondade, por seu amor, por sua benevolência, por nos oportunizar cultuar o seu nome. E quero trazer também uma notícia, uma boa notícia, que este é o último domingo neste formato, porque no próximo domingo, dia 8, nós voltaremos com nossos cultos presenciais e também com o culto ao vivo. No final, vou dar os detalhes, maiores detalhes, tá bom? Então, no final deste culto, vou trazer as informações, então, sobre a nossa volta aos cultos presenciais. Vamos iniciar nosso culto hoje, então, meus irmãos, lendo o Salmo de número 31. Salmo de número 31, onde o salmista, ele une lamento e louvor a Deus. Meus irmãos, nós sempre lemos um salmo no início do culto, e hoje esse salmo, ele vai nos trazer este modelo de oração, de como nós podemos, nas horas de aperto, nas horas de dificuldade, nas horas de crise, nos aproximar do Senhor com súplica e derramando o nosso coração, a nossa alma, as nossas necessidades perante Ele. Salmo 31, então, diz assim, o texto vai estar aí na tela, nós lemos sempre na versão Almeida, Revista e Atualizada. Acompanhe a leitura conosco. Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por Tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois Tu és a minha fortaleza. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na Tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornai-me opróbrio para todos os meus adversários. Aliás, tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse, Tu és o meu Deus. Nas Tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Salva-me por Tua misericórdia.
Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei, e envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, do qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença tu os esconderás. Das tramas dos homens, num esconderijo, os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Meus irmãos, olhem esse texto final aqui, esse verso final, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Graças a Deus, esse salmo nos anima, esse salmo nos levanta, porque no momento em que o salmista está orando esse salmo, ele está lembrando ou vivenciando a sua terrível experiência de um momento muito dramático. Mas ele, no final, ele nos anima, ele nos incentiva, porque é isto que a oração deve fazer conosco. Lamentar as dores, lamentar as perdas, lamentar as aflições, lamentar nas aflições, mas ao mesmo tempo lançar-se ao Senhor, confiando na sua bondade, no seu socorro, na sua soberania, na sua provisão, na sua bondade, na sua benevolência. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, e eu quero te louvar, Senhor, por todos os irmãos que estão assistindo, cultuando conosco, e graças te damos, Senhor, por esses tempos, por esses finais de semana, esses domingos, em que estamos aqui desde o mês de março, comunicando a Tua palavra a tantos e tantos irmãos, a tantas e tantas famílias que são edificadas por meio deste culto. Neste momento também, Senhor, eu quero te pedir a Tua bênção para todos que estão ouvindo, assistindo, acompanhando, que a Tua boa mão seja com todos, Senhor, que haja ânimo, que haja graça, força, alegria, felicidade no coração de todos, ânimo, Senhor, no coração de todos, e que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, e que este culto seja um meio de graça que alcance os corações necessitados, e o Teu nome, Senhor, seja assim exaltado por meio deste culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, vamos cantar, vamos acompanhar agora os louvores. Cantem conosco, as letras dos cânticos estarão na tela, para que vocês possam acompanhar, cantar junto, louvando ao nosso Deus. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te entristecer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. E cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração,
deixando a tua cura entrar. Me alegro por te bendizer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. E cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Graças a Deus. Vamos aos 10 mandamentos, meus irmãos. Vamos recitar os 10 mandamentos, a perfeita vontade do Senhor. Vamos acompanhar o texto dos 10 mandamentos. Estará também na tela para que vocês recitem comigo. Mas não apenas ouçam, mas faça a recitação junto.
Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Meus irmãos, se vocês lembram, aqueles que nos acompanharam, lembram que no início da pandemia, no início das nossas transmissões, mês de março, abril, nós falamos bastante no 6º mandamento: não matarás. E, em virtude das circunstâncias que nós estávamos vivendo, estamos ainda da pandemia, e desse cuidado que nós devemos ter com o nosso irmão. Então, meus irmãos, nós, aproveitando isso, nós vamos voltar com nossos cultos presenciais, com restrições, com recomendações, com protocolos, e eu quero pedir, né, que isso seja levado muito a sério e que na nossa vida, no dia a dia, esse cuidado ainda continue sendo levado a sério. Uso de máscara, higienização recomendável, distanciamento, não participar de aglomerações, não promover aglomerações. Isso é muito importante ainda, porque dessa forma, o meu chamado é para que haja essa vigilância, meus irmãos, haja essa vigilância, principalmente em cuidado ao nosso irmão, em amor ao nosso irmão. Então, vamos levar isso muito a sério. Nós estamos presenciando, vendo a volta, né, de momentos caóticos em muitos locais que já tinham melhorado, e vamos nós fazer a nossa parte, e aí nós estaremos também cumprindo este mandamento: não matarás, em outras palavras, protegendo a vida do nosso próximo. Vamos recitar agora o credo apostólico. Recitem comigo, o texto vai estar aí, não apenas ouçam, mas recitem junto. Vamos lá, recitem junto comigo então. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Maravilha, que glória é recitar tanto os 10 mandamentos como o credo apostólico. Os 10 mandamentos como um texto vindo do Senhor, e o credo apostólico, a obra da Igreja do Senhor. Nós estamos em sermões avulsos enquanto não começamos outra série, mas podemos dizer que é uma série sobre a ansiedade, que começamos no domingo passado. E domingo passado e neste domingo, então, o tema é ansiedade. E a pergunta é do Catecismo de Heidelberg, pergunta 125, que é a mesma da semana passada. Pergunta 125, eu vou fazer a pergunta, o texto da resposta estará aí na tela também, e vocês então repitam a resposta comigo. Qual é a quarta petição? Resposta: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quer dizer, cuida de nós com tudo que for necessário ao nosso corpo, para que reconheçamos que Tu és a única fonte de todo bem, e que sem Tua bênção nem nosso cuidado e trabalho, nem Teus dons nos são úteis. Faze também com que por isso
Não mais depositemos nossa confiança em qualquer criatura, mas somente em Ti. E é isto que nós vamos falar no sermão de hoje, assim como nós falamos em Filipenses 4, 7, versos 7 e 8 na semana passada. Nesse domingo nós vamos falar sobre Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, que é sobre a confiança no Senhor para evitar a ansiedade. Vamos ao sermão deste dia então. Meus irmãos, vamos ao sermão então. Hoje, a leitura de hoje é Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 34. E vamos falar hoje sobre aprendendo a confiar no Senhor, aprendendo a confiança no Senhor. Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, um côvado entre 50 e 60 centímetros? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, a confiança no Senhor nos livra da ansiedade, a confiança no Senhor nos livra das ansiedades deste mundo. A confiança do Senhor nos livra das ansiedades deste mundo. Nesse texto, Jesus está proferindo aquilo que se conhece por Sermão do Monte. E ele está, desde o capítulo 5, as bem-aventuranças, mostrando como viver o reino de Deus. Qual é o estilo de vida do reino de Deus? Como se vive a vida do reino de Deus? Qual a dimensão experimental do reino de Deus? Qual é a espiritualidade do reino de Deus? Como viver a vida devocionalmente feliz, numa devoção prazerosa? Isso que o Sermão do Monte trata. E ele mostra que a fé não é um conceito. E ele está mostrando no Sermão do Monte que a vida cristã não é uma filosofia e Deus não é um ser vago e impessoal, mas ele é real. Jesus nos mostra um Pai onisciente, ele nos mostra um Pai que sabe tudo. O Deus Criador de todas as coisas, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, o Deus da antiga aliança, ele é este Pai onisciente, esse Pai que sabe tudo. E como Deus onisciente, ele toma conhecimento de tudo aquilo que nós precisamos. Jesus nos mostra que o Pai é todo-poderoso e que o Pai é onipotente. Naquele filme, agora eu não lembro o nome do filme, mas um filme que tem
que conta a história da Rapunzel, na verdade é uma animação, filminho muito bom. A mãe diz, a mãe sequestradora, na verdade, a bruxa, diz para Rapunzel: a sua mãe sabe mais. É uma frase que a bruxa, né, fala para Rapunzel: sua mãe sabe mais. E na nossa casa, a Adri repete muito isso para os nossos filhos: sua mãe sabe mais. E é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos e a nós todos. O Pai sabe. Jesus mostra um Pai onisciente, um Pai que sabe tudo. E Ele é poderoso, onipotente e ao mesmo tempo cheio de bondade. E como Deus onipotente, Ele tem condições de satisfazer todas as nossas necessidades. Porém, é necessário dizer, meus irmãos, que Deus não quer apenas nos dar coisas por dar. Ele não é um pai que mima seus filhos nesse sentido, de viciar os seus filhos no dar. Ele não é, ele pode, como Ele é onipotente, Ele tem condições de satisfazer todas as nossas necessidades. Porém, é necessário dizer que Deus não quer apenas nos dar coisas por dar, pois Ele não prioriza a nossa satisfação, mas sim, neste mundo, a nossa salvação. Existe hoje uma ideia de que Deus existe para satisfazer as nossas necessidades, que Deus teria a obrigação de nos fazer felizes. Mas esta não é uma verdade. Ele quer a nossa salvação, Ele quer a nossa santidade, só vai nos dar aquilo que contribui para isso. Também não é verdade, por outro lado, que Ele não intervém em nossa vida e que Ele não sabe o que vai acontecer conosco. Que Deus, não é verdade que Deus está nem aí para o mundo, que a vida segue e a própria vida é desconhecida de Deus e que Deus, Ele torce por nós apenas. Não é verdade também que para Ele o futuro não existe, que Ele não sabe o que vai acontecer, que Ele não nos ajuda em nossas particularidades. Este não é o Deus das Escrituras. Como Deus bondoso, cheio de misericórdia e amor, Ele quer nos suprir de tudo. Exatamente isso que o texto aqui, que Jesus está falando, e antes ele fala sobre oração também, é exatamente isso que o texto, que o Senhor Jesus Cristo nesse texto está ensinando. Que o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, está nos ensinando. Que Ele é um Deus bondoso, e como Deus bondoso, cheio de misericórdia e amor, Ele quer nos suprir de tudo. E Ele se acha, e é isso que esse texto está mostrando, Ele se acha profundamente interessado nos destinos de nossa vida. Seja nas coisas grandes, ou seja nos pormenores da nossa existência. E meus irmãos, aquelas pessoas que conseguirem viver isso, viver essas verdades, se livra de alguns sentimentos importantes. E um desses sentimentos é a preocupação ansiosa, ansiedade. A preocupação ansiosa é o mesmo que a inquietação e a ansiedade. A preocupação com o dia de amanhã, aquela atitude doentia de antecipar os problemas, sofrendo já aquilo que imaginamos vai acontecer no futuro. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. E na semana passada, meus irmãos, eu tive a oportunidade de falar que não é, que no texto sobre ansiedade de Filipenses, ou nesse texto, o que Jesus está condenando não é aquela preocupação normal de trabalhar, de trabalhar para pagar as pendências dos pais de família, das famílias, dos pais, das mães que trabalham, dos solteiros que trabalham para pagar seus compromissos, dos filhos que estudam e estão preocupados com a prova. Não é esta preocupação normal, esta dedicação, este empenho nas coisas ordinárias da vida, não é esta a condenação. A condenação é a preocupação doentia, é o adoecimento da vida, da alma, da mente, focando, idolatrando essas coisas.
E os ensinamentos de Jesus sobre a ansiedade são consoladores e também motivadores para a nossa vida. E é isso que eu quero trazer nesse sermão. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que a vida é uma grande bênção. A vida é uma grande bênção. Verso 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Meus irmãos, a vida é uma grande bênção, a vida foi nos dada por Deus. Irmãos, alguém que perde a vida gera uma tristeza, gera um caos na vida daquelas pessoas que amam aquela pessoa que se foi, porque a vida é uma bênção, a vida é uma grande bênção. E a ansiedade, meus irmãos, tira a alegria da vida. Os discípulos de Jesus precisam ter prazer na vida. Sim, meus irmãos, uma vez que nós reconhecemos que a vida é uma dádiva divina, a vida foi nos dada por Deus, a vida é um dom de Deus para nós, os discípulos de Jesus devem ter prazer em viver. O resto, meus irmãos, são pormenores em relação à vida. Comer, beber, vestir, são as bênçãos que devem ser buscadas, mas são milagres menores, porque a grande bênção, o grande milagre é a própria vida, a grande felicidade é a própria vida. Então, comer, beber, vestir são os motivos pelos quais nós trabalhamos, mas isso deve ser buscado de forma ordinariamente, sem que isso se transforme em ídolos na vida. Ora, meus irmãos, se Deus fez o maior e o mais difícil, cuidará também do mais simples e do mais fácil. Por isso, o ensinamento dele é: não estejam ansiosos, não estejam preocupados, não estejam angustiados, não vivam ansiosos, não vivam preocupados e não vivam ansiosos além da medida, não vivam angustiados, não deixem que essas coisas nos angustiem. A busca dessas coisas não deixe que angustiem a tua alma, o teu coração, a tua mente. Porque a confiança no Senhor torna a nossa vida uma vida abençoada. A vida de quem crê no Senhor é uma vida de qualidade, já que isso a palavra qualidade é tão da moda, é tão evidente, é tão saliente. A vida de quem crê no Senhor deve ser uma vida de qualidade. Em segundo lugar, meus irmãos, o texto está nos ensinando que a providência divina é um recurso aos seguidores de Jesus. A providência divina é um recurso aos seguidores de Jesus. Vejam os versos 26 e 27. Observai as aves do céu. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Meus irmãos, as aves do céu são tidas aqui, são tomadas aqui pelo Senhor Jesus como exemplos de vida livre de ansiedades e preocupações. As aves não plantam, as aves não colhem, mas são devidamente alimentadas, são supridas pela provisão do Criador. E a ênfase aqui não está no fato de que elas não trabalham, porque não trabalhar também não é uma bênção. Trabalhar é uma bênção, trabalhar é uma provisão do Senhor. Trabalhar é uma provisão do Senhor, mas a ênfase aqui não é que elas não trabalham, mas que elas confiam na provisão do Senhor. Então a ênfase aqui não está no fato de que não trabalham, mas no fato que não se preocupam e não antecipam o futuro. Jesus não disse não semeiem.
Jesus não disse não trabalhem. Jesus não disse isso. Não busquem. Jesus não disse não prosperem. Ele não disse isso, mas ele disse confiem na providência do Pai. Trabalhem sim, mas confiem na providência do Pai. Nós somos o povo do Senhor, Ele é o nosso Deus, e a ansiedade não nos ajuda na vida. A ansiedade não nos ajuda na vida. É isso que o Senhor está ensinando aos seus filhos. Em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto está nos ensinando que Deus sempre quer o melhor para nós. Deus sempre quer o melhor para nós. Vejamos os versos 28 ao 30. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Vejam que antes ele falou das aves, agora da própria natureza. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Às vezes nós não entendemos certas coisas que nos acontecem, mas o Senhor quer cuidar de nós em qualquer tempo. Mesmo que às vezes opte entre nós e nossas coisas. O Senhor nos fortalece a cada dia. Nós não seremos lançados no fogo como os lírios do campo. Nós não seremos desprezados. Nós não seremos abandonados. Muito antes de pensarmos qual seria a solução adequada, o Senhor já decidiu qual é, ou melhor, o Senhor já determinou, já sabe, porque nós precisamos entender, e nós entendemos assim, que o Senhor está no controle da nossa vida. Nós não somos teístas abertos, daqueles que não acreditam que Deus controla o futuro. Nós não somos da teologia do processo, que acredita que Deus está vivendo um momento, a cada momento, um dia de cada vez. Nós acreditamos na soberania de Deus, nós acreditamos num Deus soberano, num Deus que decreta, num Deus que tem planos, mas são planos que não serão frustrados. Por isso nós precisamos confiar nessa condução do Senhor na nossa vida, nas horas mais escuras. Em quarto lugar, meus irmãos, esse texto nos ensina que nossas perguntas são necessárias e fazem bem para a vida, mas nossas perguntas devem ser transformadas em afirmações de fé. As nossas perguntas devem ser transformadas em afirmações de fé. Veja os versos 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os pagãos, aqueles que não creem em Deus, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. As perguntas, elas são necessárias. Quem não faz perguntas não aprende, não cresce. Mas nós temos muitas perguntas a fazer, porém muitas vezes fazemos as perguntas às pessoas erradas. Perguntas não solucionam nossos problemas se forem feitas a pessoas erradas. Somente as perguntas da fé nos dão sentido, e essas perguntas, as principais perguntas, as perguntas da dúvida, e é bom termos dúvidas, porque isso vai nos levar à verdade. As grandes perguntas da vida, elas devem ser feitas ao Senhor, porque essas perguntas da fé nos dão sentido. Por exemplo, o salmista, no Salmo 13, ele pergunta o porquê, o até quando, como Abacuque, até quando? E essas perguntas é que nos trazem a fé. O que faremos? Nós perguntamos. O que eu vou fazer agora? Nós perguntamos.
Agora, quando feitas a nós mesmos ou aos outros, e geralmente quando fazemos essas perguntas a pessoas erradas, essas perguntas se transformam em dúvidas e em falta de fé. O texto aqui está nos dizendo que nós devemos confiar ao Senhor as nossas preocupações, confiar ao Senhor as nossas perguntas. Aquilo que se transforma em pergunta, a fé transforma em afirmação. Então não é errado perguntarmos por quê, não é errado perguntarmos até quando ao Senhor, porque só pergunta ao Senhor aquele que está se dirigindo ao Senhor. Então não é errado perguntar por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Ou como Abacuque, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Porque quem pergunta ao Senhor é porque está falando com o Senhor, está confiando no Senhor. Em quinto lugar, meus irmãos, esse texto nos ensina que a cura da ansiedade é buscar o reino de Deus. A cura da ansiedade é buscar o reino de Deus. Veja o verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar é uma atitude humana, a gente busca, nós estamos buscando crescimento, buscando recursos financeiros, buscando projeção, buscando crescimento profissional, e essas coisas são buscas legítimas. Buscar é uma atitude, buscar é uma decisão pessoal, buscar é uma questão pessoal. Nossa vontade, ela tem parte nessa cura emocional, nessa cura da ansiedade. Nossos pensamentos negativos os nossos pensamentos negativos não nos ajudarão. Agora, a nossa confiança, ela dá espaço para o Senhor operar em nossa vida. E Jesus nos aponta uma atitude altamente solucionadora. Jesus, nesse texto, nos aponta uma atitude altamente solucionadora. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, acima de todas as coisas. Acima das coisas, acima de tudo, buscar o reino de Deus, que é o próprio Deus. E buscar o reino de Deus é fazer a sua vontade. Buscar o reino de Deus é buscar o próprio Deus. O reino de Deus é o próprio Deus. O reino de Deus não é um sistema político, não é uma ideologia política, não é uma forma de governo neste mundo. O reino de Deus é o próprio Deus. E um coração ocupado com o reino de Deus não deixa espaço para a ansiedade, para a inquietação e para a preocupação. Por isso, meus irmãos, por último, esse texto vai nos ensinar também que presente ou futuro não fazem diferença quando Deus cuida de nós. Presente ou futuro não fazem diferença quando o Senhor cuida de nós, quando nós estamos no cuidado do Senhor. Deus é atemporal, Deus está acima, o Senhor está acima do tempo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestam numa linha temporal que transcende a temporalidade, os dias, os meses, os anos, as horas, o dia claro, a noite escura. Veja o que ele diz no verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A data ou o dia não faz diferença, mas a presença do Senhor no nosso dia, nas nossas circunstâncias, isso faz diferença. Nós não devemos antecipar os problemas de amanhã, porque isso é impossível. E nós não podemos antecipar o amanhã. Nós podemos resolver um problema que nós resolveríamos amanhã, resolver hoje. Não deixe para amanhã o que se pode resolver hoje, uma famosa frase do dia a dia. Mas o que é problema hoje, amanhã Deus proverá, se estiver fora do alcance do dia. Irmãos, Jesus não estimula de maneira nenhuma a imprudência, o desleixo com as coisas, mas ele estimula a fé no cuidado do Senhor. Nós precisamos ter diligência com a vida, precisamos ser responsáveis com os compromissos, mas não devemos deixar essas coisas adoecer a nossa alma e buscar essas coisas acima de Deus, acima do seu reino. Desculpe, meus irmãos.
O Deus revelado em Jesus, é esse que nós temos que buscar, porque nós somos eleitos do Senhor, filhos do Senhor, e nós estamos nesse mundo para expressar a glória de Deus, viver no reino de Deus, o reino de Deus, o próprio Deus em nós, numa vida satisfeita no Senhor, numa vida em devoção prazerosa no Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo na cruz, Ele abriu para nós todas as bênçãos dos céus, como nós já pregamos vários domingos, Efésios 1, 2, 3, sobre as bênçãos espirituais das regiões celestes, mas na cruz, meus irmãos, a provisão da salvação nos foi dada, e como salvos, todas as bênçãos da perseverança dos santos nos têm alcançado, e nós não estamos buscando sermos pessoas abençoadas, nós somos pessoas abençoadas. Você não deve buscar ser uma pessoa abençoada, você deve saber que é uma pessoa abençoada. Eu quero finalizar esses sermões com algumas aplicações práticas para a nossa vida, a partir de tudo isso que eu falei. Em primeiro lugar, a vida foi dada por Deus, valorize-a. A tua vida foi dada por Deus, valorize-a. Não é a vida mais do que o alimento, mais do que as vestes, mais do que qualquer coisa da vida. Melhor do que a vida, só o dom da salvação que garante a vida na eternidade. Uma pessoa que conhece a salvação e o Salvador sabe que a sua vida custou a vida do Senhor na cruz. Portanto, valorizemos a nossa vida. Segundo, coloque em prática a verdade de que a provisão vem de Deus. Sobre as aves do céu, Jesus diz: vosso Pai Celestial as alimenta. Verso 26 diz isso: vosso Pai Celestial as alimenta. Deus cuida da sua criação, provendo-lhe os alimentos, e cuidará muito mais dos seus filhos. Acredite no cuidado de Deus, creia que a provisão do Senhor é certa, pois na verdade tudo vem dele, e sem ele nós não teríamos nada, nem trabalho, nem casa para morar, nem mesmo respiração, nem um coração batendo, nem uma mente pensando, nem nossos sentimentos sentindo, nós não teríamos nada. O Senhor é o Deus da vida, da nossa vida. Terceiro, entenda a inutilidade das preocupações. Verso 27 ele diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar alguns centímetros à sua altura, à sua estatura? Irmãos, a ansiedade não ajuda em nada. A ansiedade somente atrapalha e prejudica a vida, tirando-lhe a alegria e o prazer de viver, tirando aquela intenção devocional da vida. E meus irmãos, em quarto lugar, se você acredita no reino de Deus, viva para o reino. Buscai em primeiro lugar, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. O discípulo de Cristo está no mundo, mas ele não é do mundo, ele é um peregrino. Por isso os interesses mais importantes para ele são relacionados com a causa de Deus no mundo. Quem é chamado a viver a vida cristã, não é chamado para viver buscando ansiosamente as coisas do mundo, mas é chamado a viver no mundo demonstrando toda a confiança no Deus que a Bíblia prega, no Deus que a Bíblia ensina, no Deus que trouxe o Senhor Jesus Cristo até nós. Irmãos, nós fomos resgatados deste mundo perverso para vivermos uma vida para a glória de Deus em devoção prazerosa e colocando toda a nossa satisfação no Senhor. A nossa satisfação é no Senhor, a nossa confiança é no Senhor. Por isso os cuidados deste mundo, meus irmãos, se vivermos com os cuidados do mundo, se vivermos ansiosos buscando coisas, buscando riquezas, buscando dinheiro, buscando a felicidade e realizações pessoais, estaremos vivendo a vida do pagão, a vida dos pagãos, a vida do ateu, a vida daquela pessoa sem Deus. Mas você é um cristão, viva a vida para a glória de Deus, com o coração e alma satisfeito do Senhor, numa verdadeira vida de devoção prazerosa ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, pois tu és o nosso Deus, o Deus da nossa vida,
o Deus que nos sustenta, o Deus que sustenta a nossa casa, a nossa família, o Deus que nos dá saúde, que cuida do nosso coração, que cuida da nossa mente, da nossa respiração, dos nossos pensamentos, da nossa vida. O Senhor é o Deus da nossa vida, literalmente, o Deus que nos deixa viver, o Deus que nos faz viver, o Deus que está conosco, o Deus que nos mantém vivos sobre a terra, caminhando, vivendo, nos alegrando, felizes, devocionalmente felizes para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, nós rendemos toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. Louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia, por sua infinita graça, por sua benevolência. Vamos recitar o Credo Niceno, que é que faz parte do nosso momento de Eucaristia ou de participação na ceia do Senhor. Recitem comigo então o Credo Niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu do céu, e encarnou pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e se fez homem. E por nossa causa foi crucificado, e ressurgiu de novo ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à mão direita do Pai, e virá de novo em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas, e numa igreja una, santa, católica e apostólica, e confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo por vir. Amém. Graças a Deus. Este é o Credo Niceno, nós recitamos no momento da comunhão, da ceia do Senhor, e domingo que vem nós o faremos participando da ceia. Nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada, nosso endereço é na Rua Nicolau Eli, 332, no bairro Jardim Floresta, em Porto Alegre. E os nossos cultos são aos domingos às 10 horas. Nós ainda estamos sem nossos cultos presenciais, desde o dia 15 de março, que foi nosso último culto presencial.
em razão da pandemia, em razão do cuidado aos nossos irmãos, em razão de uma série de protocolos que nós adotamos, de cuidados que nós adotamos, decisões pensadas, oradas, conscientemente pensadas, elaboradas, planejadas. E também, meus irmãos, eu quero dar uma boa notícia, né, aos irmãos, que a partir do domingo que vem, nós estaremos com nossos cultos presenciais. Porém, meus irmãos, nós não ocuparemos todo o nosso espaço aqui. Então, nós vamos voltar aos nossos cultos presenciais, a pandemia não acabou, o nosso cuidado não acabou, nós vamos ter uma série de regras, né, para a volta dos nossos cultos presenciais. Então, o que eu quero pedir aos irmãos? Nas nossas redes sociais, durante a semana, nós vamos nós vamos especificar o nosso protocolo para podermos participar do nosso culto presencial. Mas nós vamos ter também o nosso culto ao vivo. O culto vai ser transmitido ao vivo para que as pessoas que não estiverem presentes possam cultuar também em casa no mesmo tempo. Inclusive, meus irmãos, todos os domingos nós participamos da ceia, e como é ao vivo, com a igreja presente, os irmãos em casa também podem participar junto da ceia, providenciando, né, os elementos, que é o suco de uva integral, ou um vinho, né, tinto, né, ou doce, vinho tinto, e pão. Pão, não pode ser bolacha, não pode ser cuca, tem que ser um pão, né, de preferência um pão árabe, um pão sírio, né, de preferência. Vão poder participar juntos, porque alguns irmãos não poderão vir aos cultos, mas como é ao vivo, com a igreja juntos, então nós vamos participar da ceia do Senhor. Então, assim, eu quero pedir aos irmãos que durante a semana, no meu Facebook, na página do Facebook da capela, da igreja, no grupo do Facebook da capela e no Instagram também, no grupo de WhatsApp também, nós vamos divulgar as regras, né, o protocolo para participar do culto. Já a partir de segunda-feira, isso estará nessas redes, certo? Então, para participar do culto, precisa seguir aquilo que nós vamos colocar na página, na página da Capela Missional no Facebook, no grupo do Facebook da Capela Missional e no Instagram também da Capela Missional. E no WhatsApp também nós vamos enviar a todos os contatos, certo? Então aguardem isso a partir de segunda-feira, mais tardar na terça-feira nós estaremos publicando este protocolo. Então nós vamos fazer 25, no máximo 30 pessoas aqui com distanciamento, uso de máscara obrigatório, álcool em gel na entrada, tapete com álcool, enfim, todos os protocolos que a gente está formando para formalizar até início da semana que vem. Então, no próximo domingo, dia 8, nós estaremos aqui no culto presencial, e nós vamos providenciar o culto ao vivo, e a ideia é que os irmãos, né, a boa parte dos irmãos venham a cada 15 dias. Então, alguns irmãos vêm no domingo, em casa, no outro domingo, assistam o culto, e assim, sucessivamente, isso vai ser orientado, tá bom? Então, estamos voltando ao culto presencial, com todos os cuidados, com protocolos. Sabemos que a pandemia não acabou, nós temos que ter cuidado. A gente conhece várias pessoas que tiveram problemas de saúde por causa do Covid, pessoas que, inclusive, perderam a vida, conhecemos, e a gente precisa do máximo de cuidado. Então, a nossa igreja esteve sem cultos presenciais por um longo tempo. A gente não sabe também se não vamos ter que voltar a esse modelo no futuro, mas, a princípio, nós vamos oferecer como não é um teste, mas como uma volta, no mínimo, pelo menos temporária, né? Acredito que, se Deus quiser, que seja permanente, mas essa é a notícia, esse é o aviso. Também, meus irmãos, eu glorifico a Deus pelas pessoas que contribuíram com a gente nesse período, que estão contribuindo, na verdade, para manter o nosso prédio, vários irmãos, e eu glorifico a Deus
porque vários irmãos mantiveram suas contribuições. Por isso eu peço que você pode contribuir com a capela, mande cestas básicas, porque a gente tem atendido muitas pessoas, isso também é importante, importantíssimo. E então quem quiser contribuir, entre em contato conosco, certo? E louvamos a Deus porque o Senhor nos proporcionou este modelo, né, de transmissão durante esse tempo todo, né, desde março, e alguns irmãos se dedicaram a isso. Eu louvo a Deus, né, a Lidiane gravando, o Charles auxiliando aqui na gravação, o William, o Rodrigo nas edições, enfim, a Lai cedendo a máquina, vários irmãos, o Igor e o Natan, que gravaram os louvores, vários irmãos dedicados, proporcionaram essa bênção da gente poder, por tantas semanas, poder glorificar a Deus cultuando ao Senhor nesse modelo. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe grandemente a vocês. E vocês da Capela Missional, nós glorificamos a Deus porque não tivemos uma só reclamação, murmuração nesse período, e Deus foi muito glorificado por nossa igreja. Vamos orar o Pai Nosso, meus irmãos, e depois vamos fazer a oração intercessória para finalizar. Orem comigo o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus eterno, louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome, te damos graças, te rendemos graças por todas as dádivas, por todos os benefícios de Cristo na cruz em nosso favor, quando morreu em nosso lugar. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Agora, Senhor, eu te peço, abençoa cada um, Senhor, que está nos acompanhando, aos grandes, aos pequenos, aos mais velhos e aos mais novos, aos casados e aos solteiros. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Cuida de cada um. Dá saúde a cada um, Senhor. Dá saúde. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Guarda nossos filhos, guarda nossas crianças. Livra a nossos irmãos do mal e do maligno, os mais velhos e os mais novos, Senhor, solteiros e casados, grandes e pequenos. Estende a tua mão, que a tua boa mão seja com todos. Se alguém está doente, que seja curado. Aqueles que estão passando por alguma crise financeira, material, estende a tua mão. Aqueles que estão passando por crises emocionais, conjugais, estende a tua mão, que a tua boa mão seja com todos. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, te bendizemos, te bendizemos, te louvamos, te glorificamos. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e damos toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos na paz, fiquem em paz e viva a semana na bênção de Deus. Amém e até domingo. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração, e espalha o barro que
esmagado e servido na cruz, para todo cansado, o que Cristo